E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para mostrar um pouquinho dos bastidores de uma gravação para vocês. Eu vou cobrir um evento hoje de Dia das Mulheres para um dos clientes que eu atendo. E esse evento vai acontecer numa sala de cinema, vai ser muito legal. E eu achei interessante a ideia de levar vocês comigo ver um pouquinho desses bastidores. Então vamos lá? Então essa daqui é a bag que eu sempre levo meus equipamentos. E aí, normalmente, minha câmera já fica montadinha aqui dentro, né? Ou quase toda montada. Então eu já tiro ela mais ou menos assim e começo a adicionar os acessórios, né? Eu já deixo os cabos passados. Não sei se é o melhor jeito de guardar, provavelmente esses cabos aqui quebrem com o tempo, mas como são cabos normais é mais fácil de ir substituindo, né? Então eu deixo minha câmera assim e vou colocando os acessórios que eu vou utilizar nas gravações. Hoje, por exemplo, por ser uma gravação de evento, eu prefiro usar uma lente com milimetragem variável, né? No caso, eu vou usar essa Canon, que é 18-135, porque eu tenho um alcance maior para eu poder filmar. Eu gosto de usar umas milimetragens mais altas para poder ficar mais longe das pessoas que eu estou filmando, assim não intimida muito elas, né? E aí eu posso mudar o meu enquadramento sem precisar mudar muito de lugar, porque eu não sei também o quanto de espaço eu vou ter para me mexer, né? Então, vou utilizar essa lente da Canon hoje, e aí é mais ou menos esse processo que eu sempre faço. Eu escolho a minha lente, como vai estar num lugar escuro, não vou usar nenhum filtro, nem nada do tipo. O que eu vou ter que usar é o meu adaptador da 7 Artisans, né? Para poder usar a minha lente Canon na minha Sony. Eu sempre vou com o meu equipamento montado já para chegar no lugar e já poder começar a trabalhar. E eu também não sei como vai funcionar na locação, se vai ter algum lugar para eu deixar meus equipamentos. Então, normalmente eu prefiro sempre sair de casa com o equipamento montado e se precisar qualquer coisa eu deixo tudo no carro. Então vou fazer a troca da minha lente. Eu estava na câmera com a Viltrox 25mm 1.7 e apesar da minha Canon ser um pouco mais escura, para mim é um pouco mais confortável realmente fazer cobertura de evento com uma lente com milimetragem variável. Então a Viltrox vai ficar na bolsa hoje. E aí eu vou ligando os acessórios normal, né? Vou ligar meu monitor da Filword, que vocês já viram em outros vídeos. Se você não viu, tem um vídeo falando do meu setup de gravação completinho aqui para vocês. Acho que foi mais fácil você entender esse meu setup lá. Mas aí é basicamente assim que fica. Eu vou ligar o microfone porque eu vou entrevistar algumas pessoas durante o evento, né? Então é sempre interessante ter a minha lapela já no esquema. Aí eu sempre pego um microfonezinho, já deixo separado. Como eu sei que eu só vou usar um por vez hoje, vou deixar só um separado. Caso eu precise de mais microfones, eu consigo pegar depois na bolsa. E prontinho, já estou com o rig pronto para trabalhar. Eu só vou usar um suporte aqui na minha lente. Como essa lente vai muito para frente, ela pode tremer um pouquinho, deixa a minha imagem um pouco estável. Aí eu tenho esse suportezinho aqui que eu coloco sempre na frente do rig para deixar a lente travadinha, sem se mexer. E agora sim, estou com o rig prontinho para essa captação de hoje. E aí, para filmar os bastidores hoje, eu vou usar a Insta360 Go 3, né? Que é uma câmera bem pequenininha e o mais legal, ela separa, né, o corpo e a lente, e aí eu consigo usar isso aqui para fazer alguns takes bem diferentes para vocês. Agora é pro vídeo, só dá um sorriso. Aí. Sala 6. Todo mundo dá um tchauzinho pra câmera. Todo mundo. De novo, por favor. Aí. E essa foi a cobertura do evento. Foi um evento bem tranquilo, na verdade, por ser um evento interno da empresa.
apenas com as funcionárias mulheres para comemorar o Dia da Mulher, né? E o legal é que eu já tenho um certo relacionamento com o pessoal da empresa por atender eles há muito tempo, então eu conheço bem, tenho já bastante liberdade. Em muitos momentos eu pedia para eles fazerem alguma ação específica, para dar tchauzinho ou para se abraçar, para eu ter esses takes dentro do vídeo em si. Essa é a primeira dica. Tenta sempre direcionar, por mais que, vamos supor, você não conheça as pessoas que estão ali no evento, é interessante você tentar direcionar umas ações ou outras para você conseguir guiar a narrativa do seu vídeo. E a segunda dica que eu dou para vocês é entender bem o briefing do evento, e aí você já meio que bolar na sua cabeça todo o roteiro e como você vai contar essa história, para que aí você capte só as cenas que você precisa realmente. Porque um dos erros que a gente mais comete em cobertura de eventos, no geral, é captar muito material e depois perder muito tempo na edição para montar a nossa história. Então é interessante você já pensar na história anteriormente, baseada no briefing que você vai receber, e aí meio que já captar só as cenas que você precisa para contar essa história. E aí você pode fazer isso para todos os eventos, seja casamento, seja corporativo, seja feira, porque você precisa realmente mostrar aquilo que está rolando ali, né? Então agora que vocês já viram como eu captei, eu quero levar vocês um pouco para o processo de edição, para mostrar como ficou mais ou menos o vídeo no geral, e tentar explicar para vocês, na prática, como eu montei a narrativa do evento como um todo. Bom, pessoal, vamos lá. Eu primeiro queria mostrar para vocês um pouco como eu me organizo dentro dos meus arquivos, tá certo? Então eu tenho normalmente 4 pastas raízes, né, que são as principais dentro da pasta do projeto, onde eu estou armazenando meus arquivos. Seriam a pasta dos brutos, os cortes são os arquivos exportados, editando os arquivos de edições, e a música, onde está a música. Caso eu tenha uma locução off, eu tenho uma 5ª pasta aqui chamada áudio. E aí é onde eu guardo a minha locução, tá? Então é assim que eu normalmente me organizo. E aí dentro dos brutos, eu sempre tenho mais algumas pastas para diferenciar da onde está vindo esses arquivos. No caso, a câmera e o iPhone, porque eu fiz alguns takes com o meu celular, né? Então é assim que eu me organizo na maioria dos projetos. Se eu tivesse câmera 2, câmera 3, eu estaria renomeando aqui câmera tipo Sony 1, a Canon e por aí vai, tá? Abrindo o projeto aqui no Premiere, vocês podem ver que aqui embaixo, na parte de projetos mesmo, eu mantenho mais ou menos a mesma organização, adicionando a pasta padrões. Por quê? Porque a marca que eu trabalho tem alguns padrões e eu gosto de sempre importar ela para essa pasta aqui, padrões, né? E manter meu projeto sempre organizado. Os brutos, a mesma coisa. A música, a sequência, se eu tenho mais de uma sequência, também está aqui, né? E eu acho de extrema importância você manter o seu projeto mais organizado possível, gente. Para vocês estarem sempre se encontrando dentro dos seus arquivos, porque uma gravação assim pode ter muito arquivo, né? De mais de uma câmera, e para você saber onde está tudo bonitinho, é interessante você manter o seu projeto sempre organizado, separado. Eu mantenho essa organização para todos os meus projetos, de todos os clientes, no meu computador inteiro, é mais ou menos a mesma estrutura. Eu mantenho sempre tudo o mais organizado possível. Então vamos lá. Aqui no Premiere, que é o software que eu gosto de editar, meu software de escolha, vocês vão reparar que a timeline ela é bem simplesinha, né? A camada de legendas aqui, porque eu tenho uma fala. Aqui nessa camada 3 eu deixei todos os takes. Camada para correção de cor, eu gosto de fazer, separar por cores os meus takes, né? Então meus takes laranja são os takes que eu fiz com o celular, o azul são os takes que eu fiz com a câmera, e os vermelhos, ou os magentas no caso, são os takes que tem a entrevista, né? E os roxos são drone ou imagens de padrão. Então vamos lá. Como eu gosto de começar as minhas narrativas? Eu sempre procuro, no primeiro take, mostrar para as pessoas que estão assistindo onde está se passando aquele evento, aquela situação. Então eu sempre uso um take de drone, ou algum take de fachada, ou alguma coisa do tipo que mostre exatamente onde está rolando aquele evento. No caso, esse evento que a gente foi captar foi dentro de um shopping, porque foi num cinema, então eu comecei com um take desse shopping de drone, e aí esse take eu já tinha de um outro trabalho que eu fiz para o mesmo cliente, e só reaproveitei ele aqui, porque o dia estava chovendo pra caramba e eu não ia conseguir subir o drone, né? Então como eu já tinha um take desse shopping específico, eu só dei play, só coloquei ele aqui e já comecei o vídeo. Depois, um take já mostrando aonde nós estamos dentro desse shopping, no caso, o cinema. E aí mostrar os funcionários em si já se abraçando, se cumprimentando e tudo mais. E aí eu já entro com a fala da minha entrevistada,
que foi quem organizou o evento, para dar um contexto do que está se tratando esse evento para a pessoa que está assistindo. Como o cliente normalmente não faz esse tipo de evento e não posta esse tipo de coisa, é interessante para as pessoas que seguem esse cliente no Instagram, que foi onde esse vídeo foi veiculado, né, foi postado, a entender basicamente do que está rolando ali, né? E aí entra a nossa entrevista explicando o que está rolando dentro desse evento. Beleza, a pessoa aqui explicou, e eu sempre tento trazer uma fala, né, de uma ou mais pessoas, porque normalmente eventos corporativos eles tendem a ficar muito vago, muito vazio, se você não dá esse contexto para quem está assistindo, né? E aí a gente continua com o vídeo. A música sobe e continua mostrando o que rolou, né? Então, como foi um evento de Dia das Mulheres dentro do cinema, só temos mulheres dentro do cinema, né? Então eu fui fazendo esse passo a passo junto com as pessoas do que estava rolando ali. Então elas pegavam a pipoca, entravam na sala, se aconchegavam ali, né? Sentavam nas suas cadeiras e aí começava a rolar a sessão. Teve uma breve palavrinha da pessoa que organizou o evento e aí ia começar o filme e como as pessoas reagiam com o que estava acontecendo ali no filme durante a sessão, no caso, né? Então a gente segue com essas reações até o final, que eu volto com uma palavra de novo da organizadora para fechar o vídeo como um todo, né? E aí o clássico, fechar o vídeo com palmas das pessoas para mostrar que o vídeo acabou em si, né? Então é interessante todo e qualquer tipo de vídeo que você vá fazer trazer essa estrutura de começo, meio e fim, como num filme, por exemplo, e aí você consegue criar sua estrutura narrativa para qualquer evento ou cenário ou qualquer coisa que você queira criar uma estrutura, tem que ter começo, meio e fim. Então, essas são as artimanhas narrativas que eu trago. Sempre um take de estabelecimento, onde se passa a história, e dentro da onde se passa a história, mais um take para mostrar, caso tenha mais de um local, onde aquilo está ocorrendo, um pouquinho das pessoas se conhecendo, se cumprimentando, e já entro com uma fala para explicar o que está rolando ali. Caso tenha uma fala necessária no meio, eu entro com mais alguma fala, e depois uma fala de finalização para terminar de contar essa história. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa um like aí embaixo, comenta qualquer dúvida que vocês tiverem. Pretendo trazer mais conteúdos assim de bastidores, ou mesmo dando ideia para você que está começando na área, ou que está tentando mudar um pouco a sua linha narrativa, de como você poder contar histórias, mesmo em lugares que você acha que não tem história nenhuma. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do conteúdo, e até o próximo.